Sejam bem-vindos ao canal Expansão do Amor, Mãos que se Unem. Estamos aqui hoje para falar sobre um relato de um desdobramento que foi feito essa noite. Como vocês sabem, a maioria das pessoas que me conhecem sabe que a gente trabalha com o campo energético, com o campo das emoções, E essa noite, a gente foi levado a uma mãe que está no umbral, sofrendo muito. E ela nos contou a sua história, o porquê que ela está ali. Quando jovem, teve seu filho. Era o sonho dessa mãe, ser mãe. Então, ela assim, se realizou quando mãe, Quando teve essa criança, nossa, foi a maior felicidade da sua vida, para ela e o marido, porque o casal precisava de uma criança no lar, para fortalecer aquele amor que eles tinham. Eles acham, porque a maioria das pessoas acham que filhos aproxima mais o casal, que une mais o relacionamento, Quando, na verdade, o que une o casal é a cumplicidade, é a amorosidade, é o respeito, É a compreensão, é a parceria do casal. Isso que une o casal. Vocês mesmos podem ver que tem muitos casais aí que têm filhos, E vivem assim, em pé de guerra dentro de casa. E seus filhos ficam angustiados, tristes, deprimidos, porque viu a mamãe e o papai infelizes no relacionamento. Então, o que mantém um casamento não é os filhos, não é o filho, é o respeito, é o amor que une, que liga tudo, E esse casal teve esse menino, que foi crescendo, eles dando muito carinho, muita atenção, como todos os pais fazem, os pais amorosos fazem, amam muito seus filhos. Amam tanto que não colocam limite. O não tem que ser respeitado. Ele faz parte do crescimento nosso, porque a gente tem que ter limites, E faz parte do crescimento dos nossos filhos também, E aí, essa mãe me contou que ele foi crescendo e foi envolvendo com vício, com drogas, com bebidas, com amizades, saía, não tinha hora para chegar, com 16, 17 anos, já não ouvia mais os pais, sabe? Já virou como fala, uma panela de pressão quase explodindo. Todos os dias era essa tristeza que a mãe passava. Quando o filho saía, ela estava naquela pressão, sabe? E não sabia qual a reação do filho. E aí, o filho passava as noites na rua e quando ele queria dinheiro por vício, quando ele não tinha, ele espancava os pais. Ele espancava os pais. Que chegou um momento, aí a pessoa fala, mas como uma mãe pode desejar a morte de um filho? Isso é muito forte, não é mesmo? Uma mãe desejar que o filho morra, para que ela tenha paz, tranquilidade, sossego. Imagina você desejar a morte para aquele menino que saiu de você, que saiu das suas entranhas, que você carregou no seu útero, que você amamentou no seu peito, que você passou noites na beira do berço dele, quando tinha febre, quando estava com diarreia, quando estava com qualquer problema. Você foi a mãe que estava ali, sabe, que perdeu até a saúde, noites de sono. Como uma mãe pode desejar que o filho morra? Na aflição, na angústia, no desespero, De pensar, imagina, gente, quantos filhos, que não batem nas suas mães e que não batem nos seus pais. E eles, muitas vezes, nem pensam em desejar a morte para o filho, porque eles pensam que eles que merecem morrer, eles que merecem não estar nessa vida, porque não aguentam o sofrimento de ver um filho judiando de um pai, E isso existe muitos por aí, existe demais. Então, quando essa mãe falava que ela queria que seu filho morresse, pedia a Deus, ela ajoelhava, ela contou que ela ajoelhava e batia
o joelho sobre o chão e falava: Deus, eu quero que você leve meu filho, porque eu estou sofrendo muito. Assim ela contou. Então, não cabe ninguém a julgar as mães que pensam dessa forma, dessa maneira de desejar a morte para os seus filhos. É triste falar isso, mas cada um tem suas escolhas. E os filhos que usam drogas, eles não são pessoas fáceis. Eles tiram o sossego e a paz de todos que estão ao seu redor. Aí ela contou que um dia ele participou de um assalto e levou várias facadas porque eles pegaram ele e esfaqueou ele. E ele ficou entre a vida e a morte. E ela pensou, agora ele vai, né? E ele ainda conseguiu sair da morte, ele ainda conseguiu viver. Por quê? Porque ele teve a oportunidade, naquele momento, de fazer diferente. De quando ele saísse do hospital, ele olhar aquela mãe que passou as noites com ele ali, né? O pai também. De olhar com um olhar diferente, com um olhar do amor, da gratidão. Mas ele não fez isso. E o tempo foi passando. Um dia ele pegou o pai e a mãe e colocou dentro de um quarto. E pegou um pedaço de pau e ameaçou eles, querendo que ele arrumasse dinheiro de qualquer forma. Era seu filho único. E os pais em pânico. Até que aí bateu alguém no portão e ele foi para ver e os dois saíram desse quarto. As pessoas... Você já viu aquelas pessoas que sabem que o outro está sendo maltratado? Que está sendo judiado? E não fazem nada? Assim foi. E essa mãe, com o tempo, foi adoecendo, foi entristecendo e acabou falecendo de tristeza, porque ela não aguentava ver seu filho naquela situação. E ela não tinha força para sair, para deixar ele, sabe, abrir a porta e falar, vai. Ela não tinha essa força, porque o medo dela era muito grande, dele uma hora matar ela. Mas o universo devolve pra gente tudo que nós fazemos nessa vida. Tudo que nós fazemos nessa vida. Por isso que todas as vezes que alguém passa num tratamento espiritual, a gente fala, muda os pensamentos, pensa na positividade, no amor, olha para si como valoroso, se ama e se respeita. Pare para pensar se é isso mesmo que você quer da vida. Por que que você está nessa situação? Porque muitas das vezes a gente vive numa situação de dor, de tristeza, de angústia. Não é do hoje. É de alguma memória que a gente já viveu. Que a gente tem medo de ficar só. De estar sozinho no mundo e de não ter ninguém para nos ajudar. Sendo que a gente passa sozinho pelas essas sombras, né? Da rejeição, da tristeza, dos abandonos dos nossos filhos. E muitos filhos também passam pelo abandono dos pais, né? Então a gente consegue passar por isso, né? Então por que que agora eu não consigo olhar para mim como respeito, como ponderamento, como eu mereço estar na vida? E essa mãe faleceu. E esse filho, com o passar do tempo, ele envolveu-se numa briga. E da mesma forma que ele fazia com os pais, ele foi morto. Ele foi morto. E essa mãe, lá no plano espiritual, onde já estava estudando, onde já estava sentindo a paz no seu coração, quando ela soube que seu filho estava nas zonas densas do umbral, né, que a gente fala umbral, que é aonde a nossa consciência nos leva, porque o que nós fazemos aqui é para onde nós vamos.
É para onde nós vamos. Se nós formos bons, a gente vai para um lugar onde a gente vai estudar, trabalhar e melhorar o nosso pessoal, o nosso íntimo. Mas se nós temos a natureza difícil, a gente vai lá para essa situação. E essa mãe ficou sabendo que seu filho estava lá. Mesmo ela no lugar que ela estava de merecimento, ela pediu para estar lá, à porta do umbral. Gente, eu chorei tanto quando a cena foi mostrada. Ela fica ali orando e pedindo, conversando com o espírito, que ainda está cheirando pó, que ainda está na loucura, que ainda está na agressão, que ainda está nas falhas. A mãe está lá, amparada pelos espíritos de luz, mas ela está lá, sofrendo e orando pelo seu filho. Mãe não abandona seus filhos, nem na hora das suas sombras, nem na hora das suas sombras, nem quando vai pelo plano espiritual, porque o amor da mãe é tão grande, que ele supera tudo isso. Aí muita gente fala: nossa, mas a minha mãe me abandonou quando criança. Minha mãe me deixou. Sua mãe te deixou. Mas ela nunca te abandonou. Sabe por quê? Porque se você está aqui hoje, se você está aqui hoje na vida, é porque ela resistiu muitas tentações. E ela não fez um aborto. Ela te trouxe a vida. E se ela hoje te deixou numa casa para ser adotado, ou deixou com um avô, ou deixou com um pai, você pode ter certeza que a dor dela é muito mais grande do que a sua. Porque ela não se encontrou. Ela sofre nas suas sombras e nas suas dores. Muitas mães estão no vício. Não é porque elas são sem vergonha, não. É porque elas têm uma dor muito grande e não conseguem trabalhar elas. As mães que estão no vício, na droga, as mães que estão nas sombras, é porque dentro delas, elas sofrem tanto que elas não conseguem se libertar. Que o vício é uma fuga, por mais que seja doloroso, por mais que nos faça panos de chão, que nos faz ser humilhado, que nos vai ser jogado na lama. A dor é muito grande, mas eu estou acostumada com essa dor. Eu enfrento essa dor todos os dias, porque o novo a gente não conhece, então a gente tem medo. Então quando você vê uma mãe, um pai no vício, não julgue. Você não sabe que dentro dele tem, o que ele passa nos seus pensamentos. Quando ele coloca a cabeça no travesseiro, você não sabe quais são os seus tormentos. Então que nós possamos olhar esses pais e essas mães com muito amor, com muito carinho, porque muitos estão aqui na terra vivendo seus umbraus, vivendo suas dores. E esses filhos que são agressivos, esses filhos que nos trazem tanta dor, eles também têm muita dor dentro deles. Só que não sabem lidar. Como eles não sabem lidar, o negativo faz parte. Tira toda a sua paz e sua harmonia. E vem o desequilíbrio emocional, que precisa de um tratamento psiquiátrico, um tratamento de psicólogo, um tratamento espiritual. Mas a pessoa tem que estar disposta, porque Deus nos ajuda. Mas nós também precisamos olhar para nós
e ajudarmos e a ser próspero. Então eu quero dizer para vocês que quando você vê uma mãe na angústia e no desespero, de chegar ao ponto de pedir que seu filho seja levado pelas mãos de Deus, não julgue ela, porque vocês não sabem o que elas estão passando. Não sabem a dor que a mãe tem. Que nós possamos olhar para as pessoas com o mesmo olhar que temos para nós. Agradeço a todos vocês por me ouvir, por ouvir o relato dessa mãe. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Deixe seus comentários, curte, dê seu like, para nos fortalecer nesse canal, que foi intuído pela espiritualidade, chamado Extensão do Amor, Mãos que se unem. Gratidão.